Olá, me chamo Giovana Caputo, sou orientada pelo professor Felipe Borba, pelo projeto Política Local no estado do Rio de Janeiro, e hoje vim apresentar meu trabalho sobre a presença do bolsonarismo nas eleições municipais de 2020, especificamente na região metropolitana do Rio de Janeiro. Bom, durante as eleições de 2018, vimos que candidatos começaram a se alinhar à linhagem de Bolsonaro com o intuito de aumentarem seus eleitores e conseguirem, de fato, se eleger. Atrair, né, o máximo possível de eleitores para conseguirem se eleger. E o cenário das eleições municipais de 2020 não foi diferente. Muitos candidatos no horário gratuito de propaganda eleitoral utilizaram da imagem do presidente da República com esse mesmo intuito. Eu decidi analisar os cinco principais municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. O objetivo da minha pesquisa é analisar as campanhas municipais dos candidatos da região metropolitana do Rio de Janeiro e verificar se os candidatos bolsonaristas ou aqueles que usaram da imagem de Jair Bolsonaro em sua campanha e no horário gratuito de propaganda eleitoral conseguiram ser eleitos ou não em 2020. Bom, em seguida, a metodologia usada para esse trabalho foi a análise do HGPE, o horário gratuito de propaganda eleitoral, que deu início no início do mês de outubro de 2020. Como dito anteriormente, as propagandas analisadas elas foram destinadas apenas à região metropolitana do Rio de Janeiro. A análise de conteúdo dos programas eleitorais ela foi feita segundo um livro de códigos criado para o projeto, como as de Figueiredo, Bezerra, Aldé e Jorge. Além disso, a organização e a transcrição desses programas foram destinados somente ao turno da noite de cada candidato e a partir das propostas expostas pelos candidatos, foram categorizados as características de cada discurso. Por fim, a busca pelos resultados das eleições foi encontrada no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Eu dou início com o município do Rio de Janeiro, e dentre esses 10 candidatos apresentados, 10 candidatos à prefeitura, somente Marcelo Crivella foi o que teve apoio de Bolsonaro e que utilizou da imagem do presidente no horário gratuito de propaganda eleitoral. Eu, em seguida, faço uma comparação de Marcelo Crivella com Eduardo Paes, seu principal concorrente nas eleições, e faço uma comparação entre os dois tipos de propaganda eleitoral, os dois tipos de propostas que eles apresentam no HGPE, e cheguei à conclusão de que Marcelo Crivella, enquanto Marcelo Crivella ele investiu majoritariamente na imagem de Bolsonaro e expondo vídeos, fotos com o presidente, Eduardo Paes, além de ter relembrado de seus feitos em mandatos anteriores, ele dedicou grande parte da propaganda eleitoral em apresentar novas propostas, voltadas das mais diversas áreas, mas principalmente saúde, educação, segurança, emprego e renda. Então, essa foi a principal diferença entre os dois no horário gratuito de propaganda eleitoral. Em seguida, em Niterói, o candidato Alan Lira, dentre os 6 candidatos à prefeitura do município de Niterói, ele foi o único candidato com apoio da bancada bolsonarista. Eu faço uma comparação entre o Alan Lira e Grael, candidato do PDT, porque foi esse o candidato que conseguiu se eleger no município de Niterói, então eu faço uma comparação entre os dois. E além do tempo de propaganda eleitoral ser muito diferente entre os dois, o que acontece é que Grael ele tem o apoio do ex-prefeito da cidade e, além disso, conseguiu apresentar diversas propostas das mais diversas áreas voltadas para meio ambiente, infraestrutura. E enquanto Alan Lira, com seus poucos segundos de propaganda,
ele consegue não, ele repete, acaba repetindo o mesmo discurso em todas as suas propagandas que aparecem no horário gratuito de propaganda eleitoral, dizendo que é conservador, cristão, ativista pró-vida e o candidato da bancada bolsonarista. Em seguida, eu passo para São Gonçalo. Dentre os candidatos à prefeitura de São Gonçalo, Roberto Salles, do PSD, foi o candidato da bancada bolsonarista que utilizou da imagem de Bolsonaro no HGPE. E como fato interessante dessas eleições, desse município, o capitão Nelson do Avante, apesar de não ter feito nenhuma menção ou usado dessa imagem do presidente, ele recebeu o apoio do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, enquanto disputava com o candidato do PT, Dimas Gadelha. Então, é por essa razão que eu faço uma comparação entre os dois, faço uma comparação entre Roberto Salles e Capitão Nelson, no horário gratuito de propaganda eleitoral. E, resumidamente, o candidato, o Capitão Nelson, ele focou em apresentar propostas concretas, né, principalmente voltadas para a questão da segurança pública, educação, emprego e renda, enquanto Roberto Salles, ele focou em mostrar o apoio do Coronel Salema, que dizia ser representante de Bolsonaro em São Gonçalo. Então, essas foram as principais diferenças entre as duas propagandas desses candidatos no município de São Gonçalo. Em seguida, em Nova Iguaçu, a candidata Rosângela Gomes, apesar de não ter recebido um apoio formal do presidente, ela utiliza na sua propaganda em mostrar e falar positivamente, elogiar o presidente da República sobre as ações deste na pandemia. Então, ela utiliza dessa imagem, sim, no horário gratuito de propaganda eleitoral, falando de Bolsonaro. E aqui eu faço uma comparação entre ela e o Rogério Lisboa, que foi o principal concorrente nas eleições municipais de Nova Iguaçu. Isso porque Rogério Lisboa consegue se reeleger, então eu peguei esse exemplo. E apesar do Rogério Lisboa não apresentar nenhuma proposta concreta, e quando faz isso, ele apresenta somente para a área da saúde, que é a área a qual ele enfatiza na sua propaganda eleitoral, porque ele quer mostrar como foi a sua postura diante da pandemia do coronavírus. Ele vai exibir, então, novas propostas somente para a área da saúde. Já a Rosângela Gomes, na propaganda eleitoral, não apresenta nenhuma proposta concreta, mas debate sobre e relembra sobre algumas realizações como deputada. Então, por fim, eu apresento Duque de Caxias, o município de Duque de Caxias, e como eu expus, nenhum candidato utilizou da imagem de Bolsonaro no horário gratuito de propaganda eleitoral, na tentativa de se eleger. Porém, fora do horário gratuito de propaganda eleitoral, o candidato Washington Reis acabou recebendo apoio da família Bolsonaro durante as eleições. Mas a utilização de imagem, ela não foi feita durante o horário gratuito de propaganda eleitoral por nenhum candidato. Eu decido fazer a comparação no município de Duque de Caxias entre Marcelo Dino e o Washington Reis, uma vez que o Washington Reis, como eu disse agora, que ele recebeu esse apoio da família Bolsonaro, e faço de Marcelo Dino porque ele é candidato pelo partido a qual Bolsonaro conseguiu se eleger em 2018, o PSL. Então, eu faço essa comparação entre os dois, mas acaba que não existe, de fato, uma grande diferença, uma vez que os dois acabam apresentando diversos temas, diversas questões, apresentando essas propostas as mais variadas. Os dois têm um tempo relativamente bom de propaganda eleitoral, no horário gratuito. Então, acabam envolvendo bastante questões das mais diversas áreas, apresentando essas propostas. Então, eu chego aos resultados da pesquisa. A partir disso, eu concluo, mostro os resultados, né, do Rio de Janeiro. O candidato bolsonarista, Marcelo Crivella, acabou indo ao segundo turno com Eduardo Paes e acabou perdendo para o candidato do DEM, que recebeu 64,07% dos votos válidos. Em Niterói,
Alan Lira acaba ficando em terceiro lugar na disputa, atrás de Flávio Serafini e Grael. Como eu disse anteriormente, o candidato do PDT acabou vencendo a disputa logo no primeiro turno, com 62,56% dos votos válidos. Em São Gonçalo, Roberto Salles, que foi o candidato que utilizou da imagem de Bolsonaro, ficou atrás de 5 candidatos na disputa do primeiro turno. Como atentado para isso, como exposto anteriormente, o capitão Nelson ele acabou indo para o segundo turno com o Dimas Gadelha, como candidato do PT, Dimas Gadelha. Ele foi para o segundo turno em segundo lugar e, surpreendentemente, conseguiu reverter essa situação e foi eleito no município de São Gonçalo. Em Nova Iguaçu, a candidata Rosângela Gomes acabou ficando atrás de 3 candidatos e, como eu tinha dito, o Rogério Lisboa acabou sendo reeleito logo no primeiro turno no município de Nova Iguaçu. E, por fim, em Duque de Caxias, nenhum candidato utilizou da imagem de Bolsonaro, porém, o Washington Reis, aliado da família Bolsonaro, foi reeleito na cidade com 52,55% dos votos válidos, derrotando o candidato Marcelo Dino, do PSL, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu, mas que depois abandonou. Como conclusão desse trabalho, e a partir dessa análise do horário gratuito de propaganda eleitoral, das propostas dos candidatos, e enfatizando essa questão do alinhamento à figura do Bolsonaro, eu consegui entender e posso afirmar que o bolsonarismo saiu derrotado no resultado das eleições municipais de 2020. O bolsonarismo saiu enfraquecido. Isso porque, dentre os 5 municípios apresentados, o único resultado positivo foi o de Washington Reis, em Duque de Caxias, que recebeu o apoio da família Bolsonaro por fora do horário gratuito de propaganda eleitoral. Então, é isso. Essas são as minhas referências do meu trabalho. E eu fico por aqui. Obrigada.